Bom, gente, olha, o Vitrine tá de volta e agora sim a gente vai começar um papo literalmente muito gostoso, né? A gente vai conversar sobre pão. Pois é, quem é que vive sem esse alimento? Quem é que não gosta de um pãozinho, aquele pãozinho bem quentinho com uma manteiguinha, né? Não, para você tomar com um cafezinho com leite, não, mas nesse inverno é bom demais, né? E olha, o pão tem história e tem tempo, tá? O pão já tá na vida da humanidade já faz muito tempo. Mas olha, eu quero apresentar para vocês aqui a Albina Kuzmanich, né? Ela é do espaço Alhos e Bugalhos, é o empreendimento dela do pão, né? E a Cláudia Moura, que é do espaço Alquimia, que as duas estão unidas aqui, estão hoje aqui, porque elas vão falar do evento que vai acontecer lá no espaço Alquimia, em Albuquerque, né? A terapia do pão. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas a gente tem que começar do começo, né? Albina, vamos começar falando do pão. Esse alimento maravilhoso que ninguém vive sem, né? Quem consegue ficar sem um pãozinho seu de cada dia? O pão nosso de cada dia, o pão não nosso é? de cada dia. O pão nosso de cada dia tem quase 10 mil anos. É muito ano. Muitos milênios que a gente come pão. E esse pão não surgiu só, claro, a história nos conta que veio do Egito. Mas não é só do Egito. Porque simultaneamente a gente tinha na América Latina, também surgia dos incas, dos maias, né? Só que o pão com milho. E lá o pão com, Isso, fala só mais um pouquinho. com farinha de trigo e farinha de centeio. Então esses pães, eles foram evoluindo à medida que isso foi caminhando. E todas as civilizações, todos os grupos, todos os países, de alguma maneira fizeram pão. Isso já tem 12 mil anos, né? Isso segundo a história, o registro, né? Porque o registro que existe é a respeito do pão, do início do pão, né? Isso. Mas claro, né? A humanidade aí já se alimentava. É porque a gente não tem esses registros, né? A história não conta. Né? Antes mesmo do registrado do Egito, se acredita que existia uma mistura chamada gurel, isso no Neolítico, que já era uma similaridade com pão, só que aí de grãos pisoteados, e aí esse pisoteamento causava a fermentação e aí fazia algo que chega perto do pão, né? Digamos assim, os primórdios do pão, né? E aí a história foi com o Egito, depois a Grécia, que os gregos aprenderam com os egípcios. Só que eram chamados os comedores de pão. No Egito chegou a ser usado o pão como moeda. É verdade, eu li nas minhas pequenas pesquisas, né, para a gente poder bater esse papo aqui, gente, que no Egito o pão era a moeda de pagamento dos salários dos trabalhadores junto com a cevada, né, a cerveja. Exatamente. Existe um ditado que a cevada é a parteira da cerveja e do pão. E muitas vezes o forno do pão, ainda não padaria, mas as cozinhas no Egito ficavam do lado onde produzia cerveja. Que a relação com a cerveja também não era igual à nossa hoje. Era um alimento como tomar leite de manhã. Era tomar a cevada ou a cerveja e quente. Era o hábito alimentar daquele tempo, né? O hábito alimentar. O hábito alimentar. Correto. E, bom, é antigo. Agora, essa massa inicial, esse comecinho, é a coisa da mistura do que você imagina. Trigo. Hoje nós temos disponível, por exemplo, fermento químico, fermento biológico seco, fermento biológico fresco. Mas o fermento, ele não era exatamente dessa maneira. Por isso as leveduras. As leveduras, elas estão presentes aqui no ambiente onde a gente está. Se a gente deixar esse ambiente molhado e deixar muitas horas, aí essa levedura vai fazendo ação. Se eu coloco farinha ali, essa ação vai continuando a fermentação. E daí surge alguma coisa que eu posso assar.
né? Então os primeiros pães surgiram assim. Então a gente tenta refazer esse caminho e ver como é que acontece essa essência do pão. Como é que isso rola de verdade? O que sai disso tudo, né? Mas hoje existem várias receitas, né? Muita coisa. Mas assim, a energia que você coloca, toda aquela vontade, vou fazer um pão, o ambiente, a sua cozinha, né? Isso até a Cláudia pode falar um pouquinho pra gente, que o Espaço Alquimia vai trazer isso, né? Sim. Essa atmosfera para você fazer o alimento, preparar o pão. E é isso que quem participar do evento, né? A gente daqui a pouquinho vai falar mais do evento, mas a Cláudia, ela é lá do Espaço Alquimia em Albuquerque e vai falar um pouquinho dessa atmosfera necessária para o preparo do alimento, não é, Cláudia? Eu vou dar uma ideia, assim, nós vamos trabalhar com os 4 elementos e provando que os 4 elementos da natureza, da criação da natureza, eles estão presentes na nossa vida o tempo todo, né? Então, o que é você trabalhar com os 4 elementos? Eu vou acabar fazendo a oficina aqui, não vai dar certo. Mas, só enfim, uma palhinha, só uma palhinha. Vamos, por exemplo, o elemento ar, que é o elemento do teu pensamento, né? Da tua inteligência, do que você está pensando ali na hora que você está fazendo um alimento. Então, se você colocar um pensamento bom, aquele alimento vai ser um alimento que vai nutrir tanto o teu corpo quanto a tua alma. Agora, se eu faço um pão assim, quando eu não estou muito bem, quando eu estou num pensamento ruim, né, eu vou fazer um alimento que não vai gerar uma comida muito boa, não vai te alimentar, te nutrir de bondade, de coisas boas, né? Então, é mais ou menos essa a ideia do Espaço Alquimia, né, da nossa oficina. Porque, assim, na verdade, a Alhos com Bugalhos, a intenção da Alhos com Bugalhos é isso, fazer parcerias aonde a gente consiga levar, no caso, o pão, consiga levar isso, mas de forma vivencial. E essa é a palavra essencial do Espaço Alquimia, a vivência. E por isso, nós duas nos aliamos nesse momento a que eu traga a minha experiência do pão junto com esse espaço que traz a questão da vivência como principal. E tudo isso junto à ação e que gera a transmutação. Porque é isso que nos interessa. Mais do que a transformação da matéria-prima para virar o pão, é como isso se une à pessoa que vai fazer o pão. E aí tem uma modificação que está nela, porque ela leva isso para casa, que ela faz isso com os familiares, faz com os amigos, gera uma outra coisa que não é simplesmente comprar da padaria ou da prateleira do supermercado e trazer aquele pão para casa. Da padaria ainda a gente traz quente, ainda tem a relação com o padeiro, ainda é diferente. Agora, no supermercado não, a gente pega numa prateleira e traz, é muito frio. A gente está falando aí de você colocar uma energia no alimento, né? Você está preparando. A gente estava falando até ali no intervalo, antes de começar, né? Que você falou assim, puxa, não é a mesma coisa de você comprar na padaria. Você fazer aquele pão que você vai saborear com a sua família, tem um gosto diferente. Mesmo que no dia a dia você compre o pão da sua padaria predileta, onde você conversa com o dono da padaria, conversa com as pessoas, todo mundo já sabe todo mundo pelos nomes, mas em algum momento, numa festividade, num determinado momento, ou num determinado momento mais íntimo, você fazer o seu pão é uma outra coisa. E você fazer o seu pão ainda com a receita que você evoluiu, que você tem que aprender a essência vivenciada, uma vez que você aprende na vivência, você aprende a essência. A partir daí você vai fazendo a sua alquimia. Aí bota uma coisinha aqui, quem sabe hoje eu boto um pouquinho de leite, quem sabe hoje eu boto uns grãozinhos, umas frutinhas, e aí você vai chegando, nossa, essa é a receita da casa, essa é a receita da família, essa é a receita da Dona Joaquina. Ela chega assim, porque sempre ela vai partir de alguma coisa que alguém conhecia. Aí ela vai experimentando, vai modificando, até que vira, muitas vezes, a receita da família.
Que A vai ideia é essa. que né? vai sendo passado de geração em geração e que com isso as pessoas congregam, se reúnem. É verdade. E fazer o pão, né? Você ali, até mesmo as pessoas, quando vão preparar o seu almoço, as pessoas hoje estão comendo muito fora de casa, né? Tá se perdendo um pouco esse hábito de preparar o próprio alimento. Falando do pão especificamente, muita gente acha difícil, né? Aquela coisa de, não, o pão dá trabalho, o pão demora, não tenho tempo. Isso de preparar esse alimento, né, tão gostoso, que cabe em todas as ocasiões, né, desde o café da manhã até o jantar, é um resgate dessa energia, desse convívio, desse apreço familiar, né, que está se perdendo por aí, porque as pessoas estão com suas vidas corridas, seus afazeres aí no dia a dia, e compra o lanchinho rapidamente numa padaria, num restaurante, e come lá fora mesmo. Quer dizer, essa coisa do preparo, esse resgate, é uma coisa muito boa, uma coisa muito positiva, a gente falando de ser humano, de família, né? Mas a ideia é essa, o Espaço Alquimia surgiu até de um precisar meu, né, de uma transformação. Então é essa ideia de resgatar esse amor à família, né? essa consciência de fazer o próprio alimento, de ter ajuda, de fazer em conjunto, né, uma coisa que se perdeu. Isso é bem legal. Por exemplo, uma das coisas que ela falou antes sobre dos elementos, né? Você tem no pão, por exemplo, você tem o fogo representado aí pelo forno. Você tem a água representada pela água que você coloca para fermentar. Você traz do fermento, da levedura, que forma as bolinhas, eles formam ar. E além desses 4 elementos, né, fogo, ar, água e a terra vem com o trigo. Porque no trigo foi plantado na terra. Então a força da terra, ela veio com o trigo, veio com centeio, veio com arroz, depende da farinha que você está utilizando. É uma grande magia. Tudo veio da terra. E por último, você tem um grande elemento que os alquimistas chamam de a quinta essência, que é você, o seu amor, o seu sentimento, aquilo que você coloca de bom, como a Cláudia falou, e que dá um outro tempero. Dá a liga, né? Dá a liga. A chamada liga familiar. do alimento, né? A liga do pão ali, que a gente às vezes tenta, mas é aquilo que você falou, você vai fazendo todo dia um pouquinho, né? Todo final de semana você vai ali, faz a sua receita, vai incrementando e tal. Chega uma hora que dá certo, fica uma delícia e todo mundo quer, né? Agora a gente está falando, você falou do trigo, Albina, você falou do trigo aí, que o trigo é a essência do pão, claro, todos nós sabemos, vem da terra, faz parte de mais um elemento da natureza, né? Toda essa consistência do pão. Agora, a gente estava conversando também sobre a questão, hoje todo mundo está nessa paranoia de dieta e que o pão engorda, né? O pão dá barriga, o trigo vira lá o glúten, né? Um problema sério aqui no abdômen. Vamos falar dessa história, dessas substituições, né, que se faz por aí com relação ao trigo, né? Que é a questão dos celíacos, né? Dos celíacos. Na verdade, não só os celíacos, mas também as pessoas que têm alergia. Sim. E uma pessoa pode ter alergia, assim, a vida inteira, 45 anos, ela nunca teve alergia a pão. E, de repente, ela tem alergia. Às vezes, ela não tem alergia a glúten só. Ela tem alergia a trigo. E aí, ela tem que eliminar todos os trigos. E aí ela vai verificar que ela come muito trigo. Porque trigo tem em tudo. Tá em tudo, tá no macarrão, né? Você tem trigo num monte de alimento. E já teve épocas que não é só o trigo que era tudo, era só o pão. As pessoas só comiam pão. É que era um pão incrementado, era pão com isso misturado. Então tinha carnes, tinha tudo dentro do pão, mas era pão o alimento principal. Então hoje, quando você fala em comer sem glúten, na verdade, você tem que equilibrar isso também, ou seja, o que é comer sem glúten? A gente tem que pensar muitas vezes de onde vem esse trigo. Esse trigo é muito transgênico, ele tem muito agrotóxico. Como foi plantado esse trigo? Como foi plantado, como foi colhido, o que gera dentro da nossa economia, né? E aí a gente não é que faz substituição, a gente experimenta outras coisas.
é bom também que o Isso ser vai ser humano uma segunda oficina. que vai experimentando, né? Então, por exemplo, experimentar com polvilho doce, polvilho azedo. O polvilho doce te traz o gosto da tapioca. O polvilho azedo te traz o gosto do pão de queijo. Essas são referências nossas, nacionais. Sim. E de repente Receita a gente do tá... Brasil, né? É, receita de Brasil. Então você vai misturando essas farinhas. Claro, ela sozinha, muitas vezes não dá um pão bom, porque elas ficam mole. Então você coloca uma farinha de arroz para dar corpo, coloca um pouco de amido de milho para dar acabamento, e aí você tem um sabor que você conhece, mas não é o sabor do pão de trigo. Mas você tem que fazer esses experimentos, até para reduzir a exposição ao glúten. Porque senão você... Como também uma época foi moda a soja, e as pessoas comiam soja todos os dias, e de repente estavam com alergia à soja. E a mesma coisa, é excesso de exposição. Então a gente tem que ir variando. Tudo, na verdade, é um grande equilíbrio, né? E na alimentação a gente também tem que saber ter esse equilíbrio, né? Até mesmo com relação ao pão, mesmo variando a ingestão dos tipos de pães, né? Porque você tem o pão integral, você tem o pão que é sem o glúten, né? Que não é com trigo, é com uma outra farinha de arroz, enfim, suas substituições. O pãozinho francês aí, que é o mais tradicional, né? Você está vendo aí na tela, que todo mundo gosta muito, né? E é o nosso vilãozinho. Tá minimamente viciado. Não tem jeito, já virou um vício, né? Pois é, o brasileiro é viciado. É o pão francês, mas o brasileiro, né, tem essa história também, né? Que o pão ele é francês, mas não é francês. Ele não é francês, ele vê se eu tô errado, eu não sei se eu li, mas eu não sei se eu gravei direito, olha só. Ele era um pão, a receita brasileira, ela era escura, né? Ficava com um aspecto mais escuro. Sim. E na França o pãozinho era aquele pãozinho branquinho, com miolinho clarinho, com aquela casquinha, né? Esse pão francês nosso. Tanto que é o pão francês, essa receita foi importada da França, né? Então o nosso pão francês veio de lá. Agora, o pão francês mesmo, o francês, não é assim, porque o europeu não gosta de pão mole. Ele gosta de pão durinho. A nossa torradinha. É quase uma torrada. Uhum. Ele é duro, ele tem casca, não é casquinha, é cascudinho mesmo, né? Ele é meio cascudo, é diferente, mas nós gostamos de coisas macias. Sim, é o pão da oficina. O pão da oficina vai ser mais ou menos. Vamos mostrar o pão da oficina assim. aí, Abel? Você tem a imagem aí do pão. Feito em panela de barro. Esse pão que a gente acabou de comentar aqui é o que está na panela de barro. É esse pão aí que é o pão inicial, né? É o pão. Olha aí, você está vendo aí na sua tela. Belíssimo. Né? E gostoso, né, gente? Acho muito. O gosto cheira quilômetros também. É mesmo, E essa é a receita. Uma broa ali. Porque assim, na verdade, quando a gente trabalhou para chegar nesse pão, era para poder chegar ao que é a essência do pão. Trigo, água, não fermenta, levedura e água. Então, esse pão só tem essas 4 coisas. É mesmo? E fica desse jeito. E fica gostoso? Maravilhoso. A cara dele mostra ele. E cascudinho, crocantinho. Olha, gente, então não pode perder essa oficina não, hein? Olha só, você vai descobrir esse segredo. E o tema para a próxima oficina seria a variação das farinhas. Isso. Né? Saindo do trigo anão, tão mal falado hoje em dia, que vai ser o trigo que todo mundo usa, porque ele dá uma super liga, né, maravilhoso. Tudo que você faz com essa farinha é bom. Dá certo, né? Dá certo, mas multiplica, é bom, né? não é bom. Né? Então a próxima oficina, sim, a gente vai até tentar colocar isso para as pessoas, né, para pesquisarem essas farinhas e trazer para a próxima oficina o que elas pesquisaram juntamente com a gente. E quando você sair dos pães que a gente vinha na tradição do trigo, a gente também tem que sair do formato desse pão. Porque senão a gente quer ter o mesmo pão francês brasileiro, só que feito com farinha de arroz. Não vai rolar. Não vai ficar igualzinho. Não vai ter o mesmo gosto, não vai ser igual, não vai ter a mesma textura, não vai.
porque é outro produto, não é o mesmo. Vai ter o sabor daquela mistura, mistura. Vai ser o resultado específico daquela mistura, Mas né? aí vai vir Não a tua por isso mesmo transformação gostoso. também. Você vai transformar o gosto que você quer, vai passar a gostar daquele, porque é melhor para a tua saúde. Não vai te causar cola dentro, né? Não vai- tudo que vem causar desse trigo. Também. Ou seja, tudo E aí vai ser também... uma pesquisa para os nossos estudantes trabalharem isso, o que as farinhas estão, o que está acontecendo. É, o nosso né? psicológico, né? Influencia muito nisso, essa coisa Que do trigo hábito, é esse né? que a gente está comendo, isso tudo vai ser trabalhado na oficina. Que legal. Olha só, esse papo tá uma delícia e você de casa, tenho certeza, tá adorando, mas a gente vai falar mais de pão, você vai conhecer mais um pouquinho com a Albina e com a Cláudia já já, depois do intervalo, tá? Não sai daí não que o Vitrine já volta.